Bom, se você acha que a Terra plana é a maior teoria conspiratória sobre o nosso planeta, saiba que ela tem uma forte concorrente: a teoria da Terra Oca. É que tem um grupo de pessoas que jura de pés juntos que a Terra é, na verdade, vazia por dentro e que existem humanoides vivendo dentro dela em uma espécie de jardim do paraíso. Ao contrário dos ufólogos, que acreditam que a existência de OVNIs e discos voadores que sobrevoam nosso espaço estariam relacionadas a fatores externos, ou seja, a civilizações extraterrestres muito inteligentes e avançadas, as pessoas que defendem a teoria da Terra Oca apontam que, na verdade, os discos voadores e aliens seriam oriundos de dentro da própria Terra. Segundo essa teoria da conspiração, nas camadas internas da Terra, viveriam tribos altamente desenvolvidas, que escolheram não conviver com os humanos da superfície, mas que permanecem nos monitorando constantemente para evitar que a gente destrua o mundo com uma guerra nuclear. De acordo com o portal Terra, um dos líderes desse, entre aspas, movimento é Rodney Clough, autor do livro O Maior Segredo do Mundo: Nossa Terra é Oca. Essa é uma tradução livre do título do livro. No ano de 2007, Clough chegou até mesmo a organizar uma expedição para tentar confirmar a existência de uma suposta entrada para o interior do nosso mundo, que, segundo ele, estaria localizada em algum lugar do Polo Norte. No fim das contas, a viagem acabou sendo cancelada. Só que isso não impediu que Rodney Clough continuasse a fazer publicações e a dar entrevistas sobre o assunto. Ele ainda faz questão de dizer que o tal movimento da Terra Oca estaria crescendo bastante em popularidade por aí. Assim, temos uma briga de teorias conspiracionistas, já que a Terra não pode ser plana e oca ao mesmo tempo. A turma da Terra Oca acredita sim que o planeta é redondo, porém, eles argumentam que o interior do mundo seria oco, tal como um donut. E eles dizem ainda que não é só a Terra que seria oca por dentro. Outros astros também padeceriam do mesmo destino, tal como a Lua e o Sol, por exemplo. Já imaginou se a Lua fosse oca por dentro? Será? A conspiração é tanta que a teoria chega a ser até mesmo, digamos, engenhosa e dispõe, inclusive, sobre possíveis aberturas que dariam acesso a esse mundo desconhecido. 2 desses portais ficariam próximos aos polos e uma outra entrada estaria localizada no Himalaia. E se você achava que eles já tinham ido longe demais, espere até ouvir essa. Para Clough, a crosta terrestre teria pouco menos de 1.290 quilômetros de espessura, que separariam o nosso mundo, situado na superfície, do tal mundo subterrâneo. E como? Se a Terra Oca já não fosse bizarra demais, os adeptos dela defendem que lá dentro existe uma espécie de sol interior e que existiriam dias e noites, assim como ocorre aqui fora. E você deve estar se perguntando aí, de onde surgiu essa ideia? Bom, para começo de conversa, no século XVII, o astrônomo Edmund Halley, que aliás é o mesmo que deu nome ao cometa Halley, propôs a ideia de que a Terra teria uma casca externa e um núcleo interno separado, cada um com seu campo magnético. O objetivo dele era tentar explicar alguns fenômenos estranhos no campo magnético terrestre. Segundo G-Show, Halley ainda foi mais longe e utilizou a teoria para tentar justificar a existência da aurora boreal. Para o astrônomo, este fenômeno óptico, que é composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares,
seria, na realidade, um reflexo do famigerado Sol que existiria no interior da Terra. Esse reflexo passaria através de buracos que estariam situados nos dois polos do planeta e que ligam o mundo interior ao exterior, que seriam as entradas que falamos para esse lugar desconhecido. Mas ele não foi o único a propor algo tão fora da casinha assim, não. E a suposição de que a Terra é oca não é nada recente. Essa crença já foi cultivada por diversas civilizações, dos gregos aos maias, com direito a muito misticismo e religião envolvidos. Uma coisa é certa, apesar das diferenças de cada povo, eles possuíam uma visão comum: a existência de um mundo subterrâneo fomentado pelo pensamento de que as profundezas terrestres seriam também as profundezas do inferno. Ou seja, seria lá o lugar para onde os pecadores seriam enviados para sofrer pela eternidade. Uma dessas pessoas foi o matemático suíço Leonhard Euler, que já no século XVIII criou sua própria tese sobre o tema. De acordo com as reflexões dele, existiria apenas uma camada oca dentro da Terra, com um Sol de quase 1000 quilômetros de extensão, que ofereceria luz e calor aos possíveis habitantes da região. Conforme a revista Super Interessante, as ideias de Euler foram aproveitadas também pelo matemático escocês Sir John Leslie. Só que Leslie foi ainda mais longe, já que para ele não existia apenas um Sol na Terra oca, e sim dois. A teoria não perdeu força com o passar dos anos, pelo contrário. Já no século XIX, mais precisamente em 1871, um livro a tornaria mais influente. A obra em questão, numa tradução livre, seria Vril, O Poder da Raça do Futuro, de Edward Bulwer Lytton. Na história contada pelo livro, o mundo, localizado sob a superfície, seria uma sociedade utópica e avançada, com céu, mares e arquitetura remetendo ao Egito Antigo. Os habitantes desse lugar seriam os Vril-ya, os seres da superfície que fugiram para o subterrâneo para escapar do grande dilúvio da Bíblia. Eles possuem aparatos para voar e usam uma substância, o vril, para terem poderes de cura e de destruição. E o mais louco de tudo é que, embora o livro seja assumidamente um trabalho de ficção, a ideia em torno de seres superiores habitando o planeta foi adotada como realidade por um grupo secreto fundado na Alemanha, chamado Sociedade Vril, que também é conhecido como Thule. Eles pensavam que os habitantes do centro da Terra fossem arianos puros. Eu nem preciso falar do problemão que isso causou depois, né? Pois é. A Sociedade Vril possuía uma forte conexão com o nazismo e teria inclusive chamado a atenção de Adolf Hitler. Dizem até que ele estava convencido sobre a robustez da teoria e, a partir de 1936, teria enviado expedições por toda a Europa e Antártida. Esse esforço todo teria resultado na descoberta, por parte do ditador, de uma entrada no Polo Sul. Aliás, é daí também que vem aquela conversa de que Hitler não teria morrido e que, ao final da Segunda Guerra, ele teria fugido para a Argentina e de lá para a Terra Oca, por meio dessa passagem. Até hoje tem muita gente por aí que pensa que os portais para a Terra Oca teriam sido o destino da fuga de muitos nazistas após o conflito armado. Ao longo do tempo, muitos autores fizeram adendos a essa teoria, dizendo, por exemplo, que a Terra seria côncava nos polos e que essas depressões seriam entradas para o vazio. De acordo com a Super Interessante, a obra de maior impacto nesse sentido talvez tenha sido o livro de Hollow Earth, de 1964, que contava uma viagem acidental do almirante Richard E. Byrd à Terra Oca, onde ele teria se deparado com mamutes
discos voadores com suásticas e o reino subterrâneo de Ariane. Mas tudo isso daí é o puro suco das teorias conspiratórias. Até porque, cientificamente, é impossível que a Terra seja oca por dentro. Só para ressaltar, nunca houve qualquer prova sobre a existência de passagens para a parte interna da Terra. Hitler era suscetível a teorias conspiratórias. E a aurora boreal é formada pelo impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizada pelo nosso campo magnético e não por campos internos. Bom, e eu me lembro muito bem das minhas professoras da escola dizerem que a Terra se compõe de crosta, manto e núcleo. Ah, que saudade dos meus tempos de escola.